Dr. Nonato Rodrigues é neurologista, especialista em sono, e um dos distúrbios que causam grande atenção, que provocam atenção, é a narcolepsia, que a gente imagina que está tão longe, né, de cada um de nós, e a gente vai ter aqui algumas informações importantes e alertas. O que é a narcolepsia e por que a gente não tem tanto conhecimento deles? De novo, porque a medicina do sono é relativamente recente como especialidade, as pessoas não têm interesse em sono, elas não estudam sono, elas acham que só tem apneia e insônia como doenças relacionadas a sono. Mas narcolepsia é uma doença velha, uma doença antiga, que foi descrita em 1888 na França. E de lá para cá, cada década que passa, a gente conhece mais. Recentemente, a gente tem tido, inclusive, pistas com relação à origem da doença. A narcolepsia é uma doença genética que se manifesta em algumas pessoas, algumas que têm uma tendência à perda de alguns neurônios que produzem uma substância chamada hipocretina. Essa é uma substância que todos nós temos e que nos mantém acordados. Os narcolépticos perdem essas substâncias, perdem esses neurônios que a produzem e nós não sabemos como. Essa substância nos mantém acordados. Quando a gente a perde, a gente dorme. Então a narcolepsia tem como primeiro elemento, como primeiro sintoma, uma sonolência absurda, umas crises de sono abruptas, extremamente repousantes, aliás. O indivíduo dorme em qualquer lugar, em qualquer situação, durante poucos minutos, acorda como se tivesse dormido a noite inteira. Mas o sono noturno dele é horroroso. O segundo sintoma é um fenômeno que nós chamamos de cataplexia, que é uma perda da força muscular, do tônus muscular, quando ele sorri. Então ele está ouvindo uma piada muito bonita, o time dele faz um gol no campeonato e ele cai no chão sem força. O terceiro sintoma é a alucinação durante a noite. Ele vai dormir, ele vê animais, pessoas, coisas andando pelo seu quarto e essas coisas não existem. Quarto lugar, paralisia de sono. O indivíduo acorda de madrugada sem conseguir se mexer e aquilo dura alguns segundos, mas para ele é uma eternidade. Até que ele consegue, num gesto, vencer aquilo ali, às vezes gritar e ele fica liberto daquilo. É uma doença rara. Ela ocorre em 0,12%. Tá. E a prevalência é 3 vezes maior. Mas isso faz ainda com que Brasília, que se nós juntarmos Plano Piloto e Lagos, Sul e Norte, Taguatinga e Sudoeste e Noroeste, nós deveríamos ter, em média, uns 750, 760 pacientes. Ora, infelizmente, a gente não vê a narcolepsia nos consultórios médicos, a gente não vê a narcolepsia mesmo nos hospitais. Então, onde estão esses pacientes? Eles estão por aí sem diagnóstico. Muitos dos meus pacientes com narcolepsia vieram depois de tratamento de décadas como se fossem epiléticos. Não são. A grande parte deles vive desempregada. São pacientes colocados para fora do emprego porque dormem. Dormem na frente do emprego, dormem na frente do computador, dormem atendendo o paciente, etc. Então, é uma doença que é pouco conhecida. Se associa muito à obesidade, à depressão, e eles fogem, eles não estão nos consultórios neurológicos, nos consultórios de especialistas em sono. E o tratamento é muito complexo, porque nós não podemos ainda repor a substância que está faltando. Nós temos que tratar com remédios que mantêm o indivíduo acordado. E grande parte desses remédios, está fora do alcance financeiro dos pacientes. Boa parte dos pacientes que eu tenho em serviço público, por exemplo, não conseguem fazer o tratamento coerente porque não tem simplesmente dinheiro para comprar o remédio. Então, o custo dessa doença, o custo emocional, psicológico, é seríssimo, altíssimo. Se eu posso te contar uma história, eu tinha um paciente que ele não conseguia ter amigos, porque ele era adolescente na época. Os amigos sabiam que se ele risse, ele ia cair no chão. Então, eles se reuniam numa rodinha e contavam piadas, o indivíduo caía no chão e todo mundo ria dele. Ele foi se isolando e é uma das consequências do narcoléptico. O círculo social dele é muito restrito por causa disso. Mais uma vez, procurar o diagnóstico correto. Sim, e o que é pior, é preciso informação a respeito da doença. Se você não pensa nela, você não vai nunca fazer diagnóstico. Fico alerta.